Ai, tá Bom, ótimo. faz essa abertura com... Você quer que eu segure? Não, deixa, depois a gente troca. Pega as perguntas. Tá bom. De novo. Vamos. Então ela te explicou que a gente está fazendo um trabalho sobre a cultura drag queen, né? E a gente está entrevistando algumas pessoas para contar essa história. Tá gravando também? Pra contar o que foi, tipo, como é isso pra você, como funciona, como você se descobriu o porquê. Então a gente quer meio que você conte sua história mesmo. A gente vai introduzir com algumas perguntas pra te dar um norte. Aí você vai falando do porquê, do surgimento. O que você faz, essa história. Quem é você nasceu essa desmontado. Tá? Deixa eu só... Fica à vontade. Só um minutinho. Podemos, produção? Ah, obrigado. Boa sorte. Beijo pra vocês. Bom, eu me chamo Samile Cunha, eu tenho 38 anos, na certidão é um pouco mais, tá? Mas a idade é o que a gente sente. Eu surgi de uma brincadeira com relação, na verdade, ao carnaval. Só um minuto. Você fala olhando pra ela. Deixa que eu que te enquadro. Então vamos começar do final. Vamos. Um pouquinho mais. Bom. Eu me chamo Samile Cunha, eu tenho 38 anos, de estrada eu tenho 12 anos de estrada. Eu surgi de uma brincadeira, o meu criador, o meu alter ego, Samuel Abrantes, que me criou, tinha a intenção de construir uma figura próxima a uma chacrete. Ele precisava fazer uma performance com 10 chacretes para o Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente, pedido do carnavalesco Milton Cunha, e aí nós criamos, convidamos pessoas do carnaval e do teatro para encarnar essas chacretes. Milton Cunha não queria que as 10 fossem drags ou travestis, ele queria uma mescla de meninos, meninas, e não se importava até que alguns tivessem barba, que tivesse uma composição mesmo da ordem da caricatura. E aí nós criamos os tipos, eu resolvi pegar como referência a Dalva Garça Dourada, que foi uma chacrete que surgiu nos anos 80, no Cassino de Chacrinha. Ela hoje mora nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que é uma chacrete que deu certo, eu costumo dar nem tão certo às vezes, mas deu bastante. E aí a brincadeira foi que nós destilamos naquele carnaval de 2004, era um enredo sobre a comunicação, sobre o boi voador em Pernambuco, tinha uma história do Chacrinha, porque ele era de Pernambuco. E aí no final do carnaval, no final desse período, eu resolvi manter essa pesquisa de tipos. E aí no ano seguinte eu criei uma outra personagem que já encarnou um outro papel, já não me recordo agora, que não era mais a Dalva Garça Dourada. Eu achava que a personagem tinha sua identidade ligada ao tema ou ao enredo da escola. Aí no ano seguinte surgiu a Thalita Vasconcelos e a Tabata Lousada. Tinha sempre uma relação com o carnavalesco que eu estava trabalhando ou que eu estava ligado. E aí no meio do ano de 2005, eu conheci uma pessoa, um travesti, lá do Ceará, estava no concurso de beleza. Eu estava montada de Tabata Lousada, que na ocasião era a irmã do carnavalesco Alexandre Lousada. Estava fazendo um trabalho para Porto da Pedra, para Vila Isabel, não me lembro mais, eu acompanho também o trabalho dele, e também criando personagens. Só que era assim, era o mês de junho, não era um período de carnaval. A drag que tinha sido criada para preencher um espaço dentro de um enredo, ela agora circulava no dia a dia. E aí eu achei que eu precisava de uma outra identidade ou de um outro referencial de nome, né, linguístico, que me situasse no tempo e no espaço. Naquele ano, a Embaixada das Caricatas, que era uma barraca de drags e caricatas que existia no Terreirão do Samba, já havia me convidado para ser a rainha das caricatas de 2005,
para substituir a Rogéria. Cada ano eles escolhiam uma personalidade do mundo do teatro para entrar nesse papel. Né? Só um minutinho. Então vou mudar um pouco. Você pode continuar. E aí essa pessoa que eu conheci, esse travesti ou esse transexual que eu conheci em Juiz de Fora, no concurso de Miss Brasil Gay, ele chegou para mim e falou assim: nossa, você é grande, você é mulher 24 horas? Eu falei assim: não, eu só sou mulher quando eu saio da gaveta, quando eu saio da caixa. Eu brinco de esconde-esconde nas minhas gavetas, o lugar de boneca é na caixa. E aí ela se apresentou para mim e disse assim: Samily Enchanté. Aí eu falei assim: você está encantada comigo ou seu nome é Samily Enchanté? Ela: viado, claro que eu não estou encantada, meu nome é Enchanté, eu sou o encantamento. Achei aquilo divertidíssimo, era uma figura engraçada, divertida, enfim. E aí fui pro hotel pensando, por trás dessa figura de caricatura ou de drag, tem um professor de língua portuguesa chamado Samuel. E aí, Samuel Abrantes. E aí eu fiquei com o nome Samuel Samily. Num primeiro momento me pareceu que eles eram bastante sonoros ou que tinha uma cadeia, sei lá, semântica muito próxima. E aí eu falei assim: é isso. Então um amigo falou assim: nossa, você encontrou praticamente um anagrama. Embora não seja um anagrama, mas a cadeia vocálica é muito parecida, né? E aí eu assumi o Samily. Próximo ao carnaval, para o carnaval de 2006, 2005 a 2006, Milton Cunha continuava o carnavalesco na São Clemente. Eu iria fazer um outro personagem, acho que era já uma figura de um andrógena, meio que era baseada num filme Cocum, que eram uns velhos, tinha umas cápsulas, tinha uma cabeça engraçada. E aí eu falei assim: ninguém mais do que Samily Cunha para encarnar isso. Aí saiu o Cunha por estar ao lado do Milton Cunha. E aí eu assumi uma parceria que hoje eu me considero irmã do Milton Cunha. O Samuel já tinha uma parceria com ele enfim. Mas estes 3 primeiros anos são desenhos muito pouco delineados do que é hoje a Samily Cunha. Não sabia nem me maquiar. Eu trabalhava com teatro, eu trabalhava até com caracterização teatral, mas com envelhecimento, com próteses, com postiços, nariz, sobrancelha, testa. E ali eu queria buscar uma figura que ficasse num espaço, num entrelugar, que habitasse um entrelugar entre a drag, entre a caricatura e o feminino. Neste mesmo momento, o Samuel estava defendendo a tese dele de doutoramento no programa de semiologia na Faculdade de Letras da UFRJ, e o projeto de texto dele era a representação do feminino na moda e na arte. Então achei assim um momento propício para experimentar este feminino no meu corpo, redesenhando as linhas do meu corpo, ajustando o quadril, preenchendo aqui com espuma e apertando para projetar um peito, redesenhando uma linha do busto aqui, que parece que eu tenho próteses, quebrando o rosto, redesenhando, buscando uma harmonia desses traços que ficam entre a caricatura, entre a drag e o feminino. Eu nunca digo que eu sou uma drag queen, também não assumo que sou um transformista. Dentro desse estudo de representação do feminino, eu fui estudar essas questões de gênero. No primeiro momento, eu descobri que é impossível você se subjetivar feminina ocupando o lugar do masculino na sociedade, ou dentro de um corpo, de um sistema de signos que me apontam para o masculino. E aí, nesse momento, eu vi que eu não ia conseguir chegar a essa representação feminina, mas sim transitar no entorno, dialogar com as possibilidades de representação desses tipos, das questões de gênero. Em nenhum momento eu quis ser travesti, em nenhum momento eu tenho crise com a minha identidade ou com o meu corpo masculino. Eu não me utilizo dessa figura feminina para fazer pegação ou para vender o meu corpo, para ganhar a vida. É claro que a Samily ela vai tomando um lugar
que é maior do que aquela caricatura do feminino que se fundou ou que se criou lá em 2003. Em 2008, a Samile já era convidada para festa, para teatro, para representar a Embaixada das Caricatas em vários lugares. Neste ano de 2008 eu ganhei um título de embaixatriz das caricatas, então onde a Embaixada das Caricatas ia, a embaixatriz ia junto. Depois de 2 anos eu descobri que embaixatriz não é título honorífico. Embaixatriz nada mais é do que a esposa do embaixador. Então eu descobri que até o meu título era um pastiche, não passava também de representação. E esse jogo de ser ou dos possíveis papéis que a gente desempenha, ele vai se desenvolvendo. Aí em 2012 eu resolvi escrever um livro, que é o meu Transconexões, que eu vou passar para vocês, para depois vocês lerem um pouco mais sobre essa personagem, né? Sobre esse papel que eu estou representando hoje. No Transconexões eu descobri, na verdade no estudo de gêneros, né? No estudo do feminino, lá no doutorado. Eu li uns textos do Sartre e da Simone de Beauvoir. E num dado momento eu descobri que a Simone defende a ideia de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu pego esse mote para brincar com essas possibilidades do vir a ser feminino, do vir a ser mulher. É claro que... Repete o é claro, por favor. Não, pera aí que eu tô pegando ele ali. Só quero mudar um pouco... vou te aproximar, vai. É claro que dentro desse contexto, isso 2010, sei lá, quando eu sistematizo esta figura dentro de um estudo, né, buscando um processo de verbalização e mesmo de identidade disso, eu percebo que há no entorno um sentimento de... não sei se é de senso comum, não é de senso comum, a palavra me fugiu agora. Há um sentimento de aceitação, de entendimento desses papéis todos que estão se multiplicando. Eu acho que num dado momento, nós, seres humanos, nos percebemos dentro de uma crise do sujeito, que já está sendo decantada desde lá do início do século XX, quando os artistas romperam com a academia, romperam com os cânones da arte, quando nos anos 20 a Chanel revigora a indumentária feminina, quando começa a expor o corpo feminino, quando o Paul Poiret um pouco antes tira o espartilho, tira os enchimentos e o tecido, a roupa, ela toca o corpo feminino diretamente, como uma carícia. Essa expressão de carícia vem do Roland Barthes. Eu parto do princípio de uns estudos que eu fiz do Roland Barthes em relação ao figurino, que para ser entendida, a mulher precisa ser lida em parte. Seria necessário decompor a figura feminina, tamanha a dificuldade ou a quase impossibilidade de se entender mulher, principalmente no lugar do masculino que o ocupa. Mas ele até fala dessas questões com relação à própria mulher. Ele diz que demandaria muito tempo para vocês, mulheres, se entenderem mulheres. E aí, quando dessem o start, o insight desse entendimento, já não era mais aquilo, já era outra coisa. Tamanha a aceleração de mudança, de velocidade e tal. E aí a televisão, o jornal, a imprensa, a novela, o rádio, em torno de 2010, mais ou menos, começa a lançar um monte de figuras femininas, drags, figuras, caricaturas, né, nas novelas. Miguel Falabella encarna um papel feminino, acho que até um pouco antes de 2010. Essa possibilidade de vir a ser o outro, ela é aberta numa série de linguagens. E aí a gente encontra um programa, sei lá, nos Estados Unidos, com a figura do RuPaul, que promove
sei lá, uma difusão ou um desejo de se tornar drag. E aí faz um concurso para escolher a melhor drag. No Rio de Janeiro já havia, alguns anos atrás, um concurso de Miss Gay, do qual o Samuel Abrantes participava como jurado, como figurinista, nunca como candidata, porque na verdade não era meu barato ou o barato da família se candidatar a Miss Rio de Janeiro, até porque já tinha passado da idade. Mas eu via uma ebulição de desejo, de papéis, de figuras que estão surgindo. Há uma cultura drag no ar, há um sentimento de drag-se ou de estar drag, né? E por que esse sentimento? Da onde veio essa manifestação? Na verdade, não a manifestação, mas esse desejo. É porque você é um professor durante, vamos supor assim, quando você não está montado, você está lá, tradicional. E da onde vem essa necessidade, essa vontade de pegar no ar esse movimento de drags? Eu não acho que eu tenho uma resposta clara para isso, não. Eu tenho uma intuição. Eu entendo que há um sentimento de causalidade. É um sentimento que, na verdade, é de sincronicidade, talvez. Eu vejo drag em todo canto, drag no teatro, drag na televisão, drag no jornal. Os meus alunos querem ser drag. E aí, eu acho que eu embarquei nessa onda. A construção é que me desperta mais o interesse, até mesmo do entendimento, não por uma questão de gênero, mas com uma possibilidade de entender que a vida é representação. Eu compreendo a vida como teatro. O tempo todo a gente está desempenhando papel. Mesmo quando eu não estou de Samile e estou de Samuel, o Samuel tem os seus papéis sociais de professor, de intelectual, que ele não gosta de ser chamado, ou de doutor, ou de pós-doutor. Ele faz pós-doutoramento em um programa de imagem e cultura da UFRJ. E ele está trabalhando a questão da representação, mas aí no teatro, né? A questão da construção das personagens no palco. Eu entendo que há um movimento de libertação, no sentido de cada um ser aquilo que deseja ser, de você poder ser a expressão primeira, máxima ou única do seu desejo. Eu acho que isso está mais simples, está mais fácil de entender. Eu não tenho problemas, por exemplo, eu não tenho problema de chegar nos lugares. Hoje eu cheguei aqui em torno do meio-dia e as pessoas me elogiam. As pessoas, quando não compreendem, olham com certo estranhamento, mas a figura é muito grande, a figura chama atenção, mas há uma aceitação. Isso que eu ia perguntar, se você sofre algum tipo de preconceito. Eu acho que em 2003, 2004, eu enfrentei algum preconceito, acredito inclusive porque eu não tinha uma figura bem composta, bem desenhada. Então a Samile era meio que motivo de riso. E aí junto com o riso, com o escárnio, vinha o maldizer, vinha a crítica. No momento em que eu me estabeleço enquanto personagem do Carnaval Carioca, embaixatriz de uma entidade cultural chamada Embaixada das Caricatas, foi rainha das caricatas no Carnaval de 2005, as pessoas me reconhecem e me aceitam por conta deste lugar que eu ocupo. Eu acho que o preconceito vem quando você não se define, você não se reconhece em nenhum papel. Eu acredito até que o travesti, o que está ali na rua fazendo pista, esse talvez encontre mais preconceito do que a drag, porque a gente, na verdade, tem uma composição que é da ordem da alegria, que é da ordem do bom humor, que é da ordem do prazer, que é também da ordem do riso. Eu acho que a gente acaba traindo essas coisas. Eu tive, por 2 vezes, tive uma situação de preconceito que foi extremamente absurdo, porque veio de um carnavalesco que hoje está na Portela. Eu encontrei com ele no meio do ano numa festa da Liesa, da Liga das Escolas de Samba. O professor Samuel é sempre convidado para esses eventos, mas a Liesa sabe que é a Samile que vai. E aí eu chego lá,
sei lá, era junho, era sorteio da Ordem dos Desfiles, e ele chegou para uma amiga e falou assim: eu não compreendo por que o Samuel Abrantes tem doutorado em semiologia, precisa se vestir de mulher para vir a uma festa. E aí achei um comentário extremamente fora do contexto, até porque ali era uma festa de carnaval. E aí depois, num dado momento, ele vai e diz assim, para o Samuel, não para mim. Encontrei com ele na Sapucaí, eu moro ao lado da Sapucaí, e tinha um ensaio técnico, eu estava desmontado, passando pela Sapucaí, e eu brinquei para ele assim, eu vou ser musa do Salgueiro, não tem nada na tua escola para mim não, ele era da Unidos da Tijuca. E ele foi e falou assim, não, eu não tenho esse tipo na minha escola. O termo tipo me soou no momento pejorativo. E aí eu falei assim, eu não preciso, eu já sou embaixatriz das caricatas, eu não sou tipo, eu tenho uma identidade, eu sou Samile Cunha. Eu não estou Samile Cunha hoje, mas quando eu estou menina, eu sou Samile Cunha. E aí, enfim, me senti mal com a situação. Ao passo que também você não precisa deixar de ser o professor Samuel para ser a Samile. Você está lá desempenhando um papel, de repente você quer ser outra pessoa. Como isso funciona? Aí tem um jogo muito interessante que eu falo dessa questão no meu livro e tenho pensado muito sobre isso. No momento da construção desta personagem, eu tenho um sentimento, por conta talvez da minha formação em letras e em artes cênicas, eu tenho a sensação de que eu estou criando uma outra persona. Que Samile, por vezes, é o alter ego do Samuel, e quando o Samuel está presente, ele é que é o a Samile, aí ele fala que a Samile é que é o alter ego dele. Então, assim, não chega a ser crise de identidade, mas há uma definição de dois papéis muito distintos. Quando eu dou vida a Samile, quando eu saio da caixa, eu mato o Samuel. Eu não admito, e às vezes eu cometo erro, por exemplo, de usar expressões no masculino. Eu acho que no momento que eu transformo o artigo definido masculino "o" em artigo definido feminino "a", eu tenho que assumir todas as consequências dessa transformação. Da mesma forma que quando a Samile vai embora, demanda de um tempo, sei lá, de meia hora, 40 minutos, para eu retomar o fluxo da respiração do masculino do Samuel. Isso é claro. Há, inclusive, o sentimento de morte, de matar a personagem, é maior quando a Samile vai embora. Porque eu acho que eu preciso do corpo do Samuel, dos elementos do masculino, para redesenhar o feminino. Então eu não estou matando, eu estou adaptando as formas do Samuel para a Samile. Eu estou escondendo o Samuel. Agora, no momento em que eu tiro a maquiagem, no momento em que eu tiro a peruca, é um sentimento de dor. Eu ouvi isso pela primeira vez de um aluno, que hoje é um transexual, está fazendo já, tomando hormônios e tal. Ele um dia na minha casa se montando para participar de concurso de Miss, ele é Miss Brasil Gay, Miss Rio de Janeiro, enfim, tem vários títulos de concurso de Miss, é uma mulher muito bonita. Ela é complicado, viu? Porque eu estou falando do outro, e aí fica complicado. Mas ele estava de menino na minha casa, tinha se desmontado, e falou assim, eu entro num processo de depressão tamanho por conta Deus está matando a minha menina. No momento não compreendi. Eu até comentei assim, bicho, isso de palhaçada. Vida continua. Acabou o papel da Missy e agora o menino tem que assumir. Eu não tinha experimentado esse sentimento. Sentimento de vazio mesmo, de mal-estar. É como se eu gastasse uma dose talvez maior de adrenalina para compor o feminino, que na hora que ele vai embora, essa adrenalina fica no sangue. E é preciso que a corrente sanguínea restabeleça esse fluxo, né, desse batimento cardíaco, dessa respiração. Por isso que eu falo de retomar a coisa.